Olá, meu nome é Guilherme e eu, junto com o Cristiano, o Douglas e o Henrique, vamos falar da arquitetura AMD Vega. A AMD Vega foi uma arquitetura lançada pela AMD e tida como uma das mais revolucionárias em relação às arquiteturas anteriores utilizadas pela companhia. Ela foi lançada no início de 2017 e foi utilizada primeiramente nas placas de vídeo Radeon RX Vega, que sucederam às placas RX 500, que utilizavam a arquitetura GCN 4, trocando pela GCN 5, chamada de Vega, e depois foi sucedida pelas placas RX 5000 com a arquitetura RDNA. As principais funcionalidades novas dessa arquitetura era principalmente em relação à memória, onde foram utilizadas as tecnologias HBM2 e HBCC, que permitiam um uso muito mais rápido, com duas vezes a largura de banda e uma nova organização de memória. Também a funcionalidade Rapid Packed Math, que possibilitava o cálculo mais rápido de cálculos em 16 bits. E também a utilização do Infinity Fabric, que dividia os planos de controle e dados nas transmissões entre os componentes da arquitetura. Agora o Cristiano vai falar um pouco mais sobre as características gerais dessa arquitetura. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a arquitetura da Vega e seus elementos. Ah, a Vega 10 ela é marcada por um grande redesign, né? Ele foi praticamente feito do zero, tendo até os floor planning das unidades de computação, essas NCUs aqui, foram completamente redesenhados para otimizar e diminuir o espaço físico das conexões internas entre as unidades. As interconexões nelas são da Infinity Fabric, de alto desempenho, o que é usado também para conectar o núcleo do GPU com os pacotes de gráfico lógico. Ela possui mini SRAMs de alta performance otimizadas para GPU e também tem um processamento de geometria mais eficiente. E isso bastante é o pipeline gráfico dela novo, que tem como ideia oferecer uma nova pipeline de geometria que seja totalmente programável. Ela possui o pipeline dela, ele implementa shaders primitivos que permite quebrar as tarefas de shader complexas em menores e mais simples, que são um pouco mais fáceis de serem renderizadas. E também ela tem as Pixel Engines, que são responsáveis pela renderização da imagem de uma maneira mais eficiente, que diminui o consumo da largura de banda de memória. Isso graças a técnicas de rasterização que são bem semelhantes à implementada na NVIDIA Tile-Based. E, por fim, a arquitetura Vega ela usa a segunda geração de High Bandwidth Memory, HBM2, que também faz aumentar a eficiência da memória com um tamanho menor comparado aos chipsets gráficos padrão. Falando sobre capacidade de computação, nós podemos ver aqui que a Vega 56 é a versão low-end, com um poder de computação de 21, 10.5 e 0.6 teraflops em operações de 16, 32 e 64 bits, enquanto que a Vega 64, com refrigeração líquida, é o modelo mais high-end, com um poder de computação ali de 27.4, 13.7 e 0.8 teraflops. Falando um pouco sobre a memória da Vega, ela possui 8 GB de memória de alta largura de banda de segunda geração, com uma interface de 2048 bits, apresentando 1890 megatransferências por segundo, e uma taxa máxima de largura de banda de 410 e 483 GB por segundo para a Vega 56 e 64, respectivamente. Uma grande sacada dessa nova arquitetura é o High Bandwidth Cache Controller, o HBCC. As GPUs elas geralmente requerem que o working set inteiro e os recursos sejam mantidos na memória de vídeo local, porque buscar direto do sistema por um barramento PCI não vai entregar throughput máximo porque não tem largura de banda alta ou a latência baixa o suficiente. A arquitetura Vega ela resolveu isso fazendo a memória de vídeo local se comportar como se fosse uma cache de último nível. Então, se ela tentar acessar um recurso que não está na memória de vídeo, ela pode buscar só as páginas de memória necessária pelo barramento PCI. E daí ela salva nesse cache de alta largura de banda, ao invés de ter que forçar a GPU
a ficar parada esperando o recurso inteiro ser copiado. E como as páginas são muito menores do que os recursos, geralmente, elas vão ser copiadas muito mais rápido. O HBCC ele suporta endereçamento de 49 bits, que daí um pouco mais de 512 terabytes de espaço virtual de endereçamento, cobrindo os 48 bits das CPUs modernas e a ordem de grandeza maior do que os valores encontrados nas GPUs atualmente, né, que fica na casa dos gigabytes de memória. Eu vou seguir falando sobre mais características da GPU AMD Vega, iniciando pela velocidade do clock. Nós temos a frequência de clock no AMD Vega 56 indo de 1156 a 1471 MHz e no AMD Vega 64 a frequência indo de 1247 a 1546 MHz. Uma curiosidade sobre a ISA: foram adicionadas 40 novas instruções que tinham vantagem do IPC em relação a arquiteturas anteriores, arquiteturas essas da própria AMD, como por exemplo a arquitetura Polaris. Falando um pouco mais detalhadamente, abrindo um pouco mais as nossas Next Generation Compute Units, que a gente mencionou em alguns slides anteriores quando a gente estava mostrando a organização geral da nossa GPU. A gente pode destacar aqui o nosso Scheduler, a gente pode ver os nossos registradores vetoriais escalares, a gente pode ver a nossa ala vetorial, as nossas unidades SIMD, a nossa cache L1 e as nossas estruturas de Fetch, Load, Store de textures. Curiosidades sobre controle de energia. A nossa GPU AMD Vega, ela vem com um novo microcontrolador trazendo otimizações energéticas com uma melhora do consumo energético quando a GPU está no estado idle, ou seja, esse microcontrolador consegue fazer com que ela opere em frequências super baixas, otimizando assim o consumo energético. Fazendo um wrap-up, trazendo números gerais, podemos destacar aqui 4 Compute Engines assíncronos que auxiliam no processamento. Nós temos 64 Next Generation Compute Units, isso no AMD Vega 64, no AMD Vega 56 a gente tem 56 Next Generation Compute Units. A gente tem também uma cache de 2 de 4 MB e 64 Render Deckings, responsáveis pela renderização. Agora a gente focou em umas comparações mais em FPS, trazendo um cenário de jogos, que é o que todo mundo tem mais contato. A gente comparou alguns jogos, como por exemplo Hitman e GTA, levando em consideração algumas GPUs, e a gente percebeu que num deles, no Hitman, o AMD Vega ele se sobressaiu com um número de frames por segundo um pouco maior que a GTX 1080, que é um concorrente mais direto dele com um preço um pouco similar. Porém, no GTA, a GTX 1080 ficou um pouco na frente. Isso aqui foi numa resolução 1080p, numa resolução 4K a gente tem essa proporcionalidade, a gente continua com essa proporcionalidade, tendo no jogo Hitman a GTX 1080 com o desempenho um pouco pior do que a nossa, não pior, mas o desempenho um pouco menor que a nossa AMD Vega. Agora trazendo uma comparação mais geral com o test bench um pouco mais detalhado da nossa GTX 1080 com a nossa RX Vega 64, pelo motivo delas serem concorrentes mais diretos. A gente tem que a GTX Vega, em números de frames por segundo, apresentou um desempenho um pouco melhor, tendo assim um custo-benefício um pouco melhor do que a nossa AMD Vega.